Shalom a todos, estamos entrando nos dias tão alegres, os dias de Purim. Esse dia tem uma mitzvah aparentemente um pouco estranha. Essa mitzvah é de ficar bêbado. Chayav inish levasume. Uma pessoa, ele precisa ficar bêbado literalmente. Eu sei que muitos não gostam de explicar isso, mas tem alguns que explicam que precisa beber um pouco mais, precisa dormir, se tem essa explicação, mas se a gente vendo na Gemara, na Halachá, dá para entender que precisa mesmo tomar vinho suficiente para poder ficar bêbado. E está escrito, não acaba aqui. Vem na Gemara e explica qual é o nível, como uma pessoa, porque tem vários bêbados. Qual é, onde precisa chegar? Adelo yada ben Arur Haman le Baruch Mordechai. Até que ele vai se confundir entre Arur Haman, que a gente está amaldiçoando Haman, será amaldiçoado Haman, e será abençoado Mordechai. É como se fosse que uma pessoa, no momento que ele está tão bêbado, ele vai falar, oh, será abençoado Haman. Em vez de falar abençoado Mordechai, ele fala abençoado Haman. Tudo isso. Porque precisa ficar bêbado até que chega lá e fala, oh, Haman, nosso querido, será abençoado. É isso o nosso objetivo? De abençoar Haman que quer matar todo o povo judeu. Qual é essa ideia? Qual é essa ideia de ficar bêbado, de perder a cabeça, de chegar nesse momento? De poder falar bem de Haman? Os sábios falam, Nichnas yain yatsa sod. Quando entra o vinho, sai um segredo. Qual é o segredo que precisa tão sair? Que segredo a gente está esperando saber? A gente fala, vai beber vinho, você vai acontecer esse segredo. Qual é o segredo que a gente está falando aqui? Então, para entender isso, vamos primeiro analisar uma coisa da Megillah. A gente está vendo na Megillah, depois que Mordechai sai com roupas de luto, gritando na rua, chega uma mensagem para Esther, que Mordechai está nessa situação. Ela manda mensageiros para entender o que aconteceu. Mordechai fala o que aconteceu e pede claramente de Esther, vai para o rei, para pedir para anular esse decreto, matar Haman, que Haman quer matar seu povo. Então vai lá e faz o que você deve fazer. Esther responde que agora não é o momento. Já não foi chamada 30 dias, ela não quer ir. Não quer ir, vamos esperar um pouco. Tem ainda 11 meses até o decreto, não precisa agora se assustar. Mordechai volta e fala para Esther uma coisa muito forte. Fala para Esther, Al tedami benafshech limaled bet hamelech mikol hayudim. Você não acha que você vai fugir? E todos os judeus, você é a única que vai se salvar. Que macharesh tacharish ba'et azot, se você vai ficar calada, você não vai ir. Revach v'atzala yamod hayudim makom acher. Uma grande salvação vai chegar de outro lugar. Ve'atu bet avich tovedo. Fala Mordechai para Esther, de acordo com os Midrashim, era também a esposa dele. Qualquer coisa, Mordechai é ele que cuidou de Esther desde que ela estava pequena, porque ela está sem pai, sem mãe. Mas fala para ela, se você não vai para o rei, você e a casa dos seus antepassados, e seu pai, vai ser exterminada. E aqui chega a pergunta. Mordechai, você quer ameaçar Esther? Pode ameaçar Esther? Mas falar mal dos pais dela? Como você chegou até os pais dela? O que quer dizer isso? Alguém vai xingando alguém na rua, fala dos pais, fala da família, fala dos irmãos. O que quer dizer isso? Mordechai, você está falando dos pais de Esther? Por quê? Por que colocar aqui na história os pais?
Não faz sentido isso. Como podemos entender isso? Vamos lá, vamos entender, voltar para trás. Vamos voltar para a Haftarah de Parashat Zachor. A Haftarah de Parashat Zachor fala sobre Shmuel, que dá ordem para Shaul, que ele tem agora um objetivo de ir lá e de matar Amalek, de matar esse povo. Como que tem mitzvah na Torá, machot imchet zecher Amalek, se apagar esse povo de Amalek. É verdade, Shaul vai lá com todo o povo para poder fazer a guerra. E no final das coisas, ele tinha piedade sobre Agag. Ele não mata ele na hora. E por causa que ele não mata ele, Shaul mais tarde vai perder seu reinado. Por causa que ele não mata Agag, Agag fica na prisão, tinha relação com uma mulher, e a descendência de Amalek continua. Até chegando Haman, chamava Haman Agagi. E todos esses inimigos, até os nazistas, todos esses descendentes de Amalek, que durante toda a geração fizeram coisas ruins para o povo judeu. E a pergunta é, o que está acontecendo na cabeça de Shaul? Shaul, falaram para você matar Amalek. Você não mata o chefe deles? Você tem piedade dele? Como você faz uma coisa dessa? Que passou na cabeça de Shaul? Aí chega aparentemente uma abertura. O Midrash sobre o pasuk Vayarev banachal. Nachal um rio que tem a ver, mas a Midrash fala que tem aqui uma dica para entender o que passou na cabeça de Shaul. Presta atenção. Temos uma mitzvah na Torá, no final de Parashat Shoftim, sobre uma situação que foi achado uma pessoa que dá para ver que ele foi assassinado. Esse corpo foi achado entre duas cidades. E quando vai atrás, não estão achando quem que matou essa pessoa, quem assassinou essa pessoa. Precisa trazer os anciões das duas cidades, pega um bezerro e mata esse bezerro perto de um rio. E faz assim uma capará, uma perdão. Hashem perdoa para nós que a gente não achou quem assassinou essa pessoa. Assim que a mitzvah se chama Eglah Arufah. Tudo bem. Vem no Midrash fala a Shaul. O que passou na cabeça assim? Se para uma alma, uma pessoa que não sabe quem matou ele, a gente está fazendo toda essa capará. Tanto uma alma é importante. Então, tantas almas que vão sair de Agag, o rei de Amalek, claro que é importante. Então, por isso Shaul ele hesitou e não queria matar Agag. Assim que fala o Midrash. E se não estava escrito isso, não tem como, está escrito. Que toda a ideia de Shaul é de salvar Agag para toda a descendência que vai sair dele. E a pergunta lá, descendência de Agag? Isso é uma descendência que só fez coisas ruins para o povo de Israel. Ao contrário, precisa não deixar nenhuma descendência. Está escrito, tem machot, imchet, zecher, Amalek, qualquer coisa para lembrar, a gente precisa eliminar. Agora, ele tem piedade da descendência de Agag? Não dá para entender, aparentemente. Chega uma explicação muito, muito bonita do Rav Tzadok HaKohen de Lublin. Tzadok HaKohen, ele fala, muitas vezes a gente não entende as ações de nossos antepassados, de nossos líderes. A gente não entende porque a gente não consegue enxergar como eles conseguem enxergar. E nossos líderes têm o poder de enxergar muito mais para frente o futuro. Um exemplo disso, Yaakov Avinu, quando ele precisava chegar na frente e deixar fazer a guerra,
Está escrito que ele tinha medo de... Vairá Yaakov Meod, tinha medo de morrer, mas tinha medo de matar os outros. E pergunta aos nossos sábios, qual é o problema de matar os outros? Quem quer matar ele? Então, tem mitzvah de matar. Não tem como, precisa se defender. Falam nossos sábios, Vayetzer Shema Yarug et Acherim. Acherim é o nickname, o apelido de Rabi Meir. Rabi Meir era descendência de Niron Kesar, que queria destruir o Jerusalém. No final, quando ele achou uma criança judia no caminho para poder entrar dentro de Jerusalém, essa criança falou para ele o Pasuk, que no final das coisas Hashem quer destruir Jerusalém, mas ele vai se vingar sobre quem vai fazer isso. Niron vai fugindo, vai se converter e vai sair dele Rabi Meir. E Yaakov tinha medo quando se ele vai matar alguém de Esav, talvez não vai sair Rabi Meir. Isso era o medo dele. Agora a gente entende e fala Rav Tzadok HaKohen de Lublin. Shaul viu a descendência de Agag, que de Agag vai sair uma alma muito importante. Quem é? Está escrito na Gemara, Mibne Banav Shel Haman Limdu Torah B'Bnei Brak. Da descendência de Haman saiu o professor de Torá, professor de crianças. O melhor professor de crianças que está aparecendo no Talmud chama Rav Shmuel Bar Shilat. Esse professor de crianças era uma alma que colocou muitas almas. O fato de espalhar a Torá para as crianças. Essas almas que Shaul estava vendo quando ele olhava Agag, se vai matar ele sim ou não, olhava, tem lá no futuro uma alma de Rav Shmuel Bar Shilat. Vai chegar alguém que vai se converter e vai trazer muita Torá para o Am Israel. É isso que tinha medo. É isso que tinha medo Shaul. Por isso que ele não matou na hora. Por isso que está escrito tantas almas que vão sair de Agag. Essas almas são os alunos de Rav Shmuel Bar Shilat. Rav Shmuel Bar Shilat, ele que chegou para fazer o tikkun num concerto do grande prejuízo no mundo do Amalek. Nós sábios falam que o prejuízo do Amalek no mundo é o fato de ousar, na época de fazer uma guerra contra Hashem, quando a presença divina era muito forte, Hashem abriu o mar, Hashem deu a Torá, e nesse momento o Amalek não tinha medo. Não tinha medo, ele fez a guerra contra Am Israel. E isso causou como se fosse que o trono de Hashem não está perfeito. E nem o nome de Hashem não está perfeito. Os sábios falam que o trono se chama Kiseh. Por causa de Amalek falta um Aleph. E o nome de Hashem é Yud Ke Vav Ke. Por causa de Amalek é somente Yud Ke. Ki Yad Al Kes Yah. Assim que está escrito no Pasuk Parashat Veshalach. É uma leitura de Purim. Milchama la Hashem ba-Amalek. Por causa que Amalek, ele, como se fosse, tirou o Aleph de Kiseh e tirou o Vav He de Yud Ke Vav Ke. Que isso representa Vav Ke e Yud Ke? De acordo com a Kabbalah, Yud Ke quer dizer Ismechu Hashamayim, inicial das letras. Yud Ke, Ismechu Hashamayim. Vav Ke vetagel haaretz. A alegria com a presença divina no céu, ela sempre existe. Mas a alegria com a presença divina na terra, vetagel haaretz, vai se alegrar a terra por causa da Amalek que foi diminuído. Por isso que ele tirou Aleph, Vav, He. A gente fala no Pasuk, Ki bachar Hashem betzion iva lemoshav lo. Quando Hashem vai escolher Tzion, vai chegar o Mashiach, iva, as letras Aleph, Vav, He vão voltar no lugar. Aleph do Kiseh e Vav, He do nome de Hashem. E Rav Shmuel Bar Shilat, na frente dele, ele tinha essa missão, quando ele ensinava as crianças.
Nossos sábios falam, é chamado de Rav Shmuel Bar Shilat, não por causa que o pai dele era Shilat. Shilat são inicial das letras Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Estava na frente dele sempre o nome de Hashem. Como ele pode fazer para aumentar a Torá no mundo e para poder, reconstruir o nome de Hashem, Yud-Ke Vav-Ke. Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Esse Rav Shmuel Bar Shilat, essa alma tão elevada que Shaul tinha medo de tirar desse mundo. Exatamente a mesma coisa com Esther. Quando Esther ela entende a missão dela de ir lá para matar Haman, ela entende que talvez ela vai eliminar uma grande alma que se chama Rav Shmuel Bar Shilat. É por isso que ela está hesitando. Ela não quer ir. E aí Mordecai fala para ela, olha Esther, Hashem te deu o Ruach HaKodesh. Hashem te deu o tipo de profecia para saber o que vai acontecer no futuro. Mas você faz o mesmo erro de seus antepassados. Então ele fala para ela, Ve'atu betavir tovedo. Você vai causar que não somente você vai perder tudo, mas você tem agora a possibilidade de consertar o que errou. Seu antepassado Shaul, que por causa disso que ele perdeu o reinado. Você pode consertar. Não faz o mesmo erro que Shaul. Você deve fazer o que você deve fazer. Você não pode ter cálculo pelo futuro, tudo o que vai acontecer. É isso, essa ideia de Haman, saiu o melhor professor que ensinou a Torá em Am Israel. Nós sábios falam que Haman, o fato que ele recebeu o anel, tinha o anel que recebeu para poder carimbar as cartas e tudo isso, deu um impacto sobre Am Israel, para Am Israel fazer tshuva, mais de todos os profetas que tinha no Am Israel. Então agora a gente pode entender muito bem que no momento de Purim a gente fica alegre sobre o milagre que Hashem fez. A gente se fala contra todos os inimigos, Arurim kol Arshaim. Ser um amaldiçoado todos os perversos que faz coisas ruins para o Am Israel. Mas aí chega um nível ainda mais alto, que uma pessoa vai perder um pouco a cabeça. Vai beber, vai perder a cabeça nesse momento. Para quê? Para chegar um momento que ele vai falar, olha Haman. Haman, nosso inimigo quer exterminar o povo de Israel. Mas olha, não somente que não conseguiu exterminar o povo de Israel. Saiu coisas maravilhosas dele. O povo de Israel fez chuva. E saiu o maior professor de crianças. De quem? De Haman. Isso é o grande segredo. Isso nichnas yain netzasod. Quando entra vinho, sai segredo. O grande segredo de entender que todos esses inimigos que iam contra o Am Israel, não somente que eles não vão conseguir, mas eles vão unir o povo de Israel. Eles vão causar o Am Israel fazendo tshuva. É somente no final das coisas que a gente vai ver que as coisas maravilhosas podem sair. Davka deles estão escondendo dentro deles. Sabe por quê? Porque ninguém pode fazer mal para o Am Israel. E todos eles que chegaram têm no final um objetivo bom. E somente coisas boas vão sair. É isso o grande segredo de Purim. Esse é o segredo de ficar bêbado. Esse é o segredo de ver que mesmo das coisas piores do mundo, dos inimigos maiores do mundo, pode chegar o bem para o Am Israel. A Torá e a Tshuva dentro do Am Israel. Chag Purim Sameach.